A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre de 2026, né? A lição dessa semana é de número 10, que vai mostrar o arrependimento como um aspecto indispensável para uma nova vida. Para a gente ganhar tempo, irmãos, nós vamos direto para a introdução, tá bom? Até porque o texto áureo, a verdade aplicada, os objetivos da lição e o texto de referência de Neemias 9, versículo do 1 ao 3 e o 38, estão todos dentro dos 3 tópicos que vamos discorrer durante a lição, né? A introdução diz que logo após o povo de Israel se alegrar e celebrar, a palavra de Deus produziu neles um arrependimento profundo e sincero. Na verdade, a ordem aqui está invertida, né? Primeiro o povo ouviu as palavras da lei, só então eles se arrependeram, choraram, Deus se alegrou, aí sim, eles também se alegraram após a advertência do Neemias, do Esdras e de alguns levitas ali, né? Você vê tudo isso no capítulo anterior, o de número 8, né? Então, palavra, arrependimento, choro, alegria de Deus, alegria do povo, nessa ordem. O que acontece, irmãos? O povo não estava chorando devido ao estado caótico do templo e da cidade de Jerusalém, né? E nem de emoção por haverem concluído a obra do muro, mas de tristeza, de arrependimento, porque quando eles ouviram as palavras da lei, os pecados deles foram confrontados e eles perceberam que toda aquela situação era devido à desobediência deles mesmos, né? Ou dos seus antepassados. E isso é muito bom, irmãos, porque significa que o povo não estava morto e nem leproso espiritualmente, né? Eles não estavam insensíveis à espetada da espada do Espírito, né? Então, havendo arrependimento, havendo um quebrantamento, Deus se alegrou e por isso os líderes disseram que o povo não deveria mais chorar, porque se Deus se alegrou do arrependimento do povo, o povo seria perdoado dos seus pecados, né? Exatamente o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 15, né? Naquelas 3 parábolas, a da ovelha e dracma perdida e a do filho pródigo, né? Que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E se há alegria no céu, então tem de bom ânimo, né? Porque perdoados são os teus pecados. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Irmãos, você observa também nesse capítulo 9 algumas citações sobre a ação do Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, né? Para convencer o povo dos seus pecados no deserto. O versículo 20 diz, e deste o teu bom Espírito para os ensinar. Depois no versículo 30, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e testificaste contra eles pelo teu Espírito, através do ministério dos teus profetas, né? Irmãos, provavelmente esse livro da lei de Moisés que Esdras leu para o povo era o Pentateuco, né? E esses livros fazem parte das escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, que Paulo se refere em 2 Timóteo, né, capítulo 3, versículo 16. Ou seja, o Espírito Santo sempre operou convencendo o pecador, levando ele ao arrependimento, né? Acontece isso com a graça de Deus também, né? Os irmãos sabem que existem 7 dispensações, não é isso? A da inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e a milenar. Agora pensa, irmãos, se só através da chegada de Jesus nós entramos na dispensação da graça, Paulo diz isso a Tito, né? A graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E a salvação do povo no Antigo Testamento? De Abraão, Noé, Abel, Moisés, Davi, todo o povo de Deus ali. Foi através do quê? Através da graça também, né? Em Romanos capítulo 4, versículo 3, diz que Abraão foi justificado pela fé em Deus, né? E fé está relacionada à graça, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, isso é graça, né? E pela graça sois salvos por meio da fé. Então, não existe salvação sem a graça de Deus. Até mesmo na grande tribulação, quando o Espírito Santo já tiver levado a igreja no arrebatamento e as pessoas estiverem correndo de um lado para o outro procurando ouvir a palavra de Deus, até mesmo ali a salvação será pela graça, por meio da fé. Quem são esses de branco? O João perguntou, né, para os anciãos lá no céu.
Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, graça de Deus na tribulação também. Acontece, irmãos, que Paulo está dizendo que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens através de Jesus. Então, se ela se manifestou, é porque ela já operava, só que em oculto, né? No Antigo Testamento. Porque se Jesus é a manifestação da graça, e ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, a graça de Deus opera em todo momento, né? Inclusive é sobre isso que Pedro diz que os anjos atentavam saber quando seria essa manifestação da graça que foi profetizada ali pelos profetas, né? E não que os anjos atentavam a pregar o evangelho, como alguns ensinam, né? Por que eu dei essa volta toda, irmãos? Para mostrar que da mesma forma acontece com o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 5 diz que ele é Deus. E sendo Deus, ele é eterno, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele sempre operou, né? Então, esse arrependimento causado no povo, aqui na introdução, quando eles ouviram as palavras da lei, esse arrependimento foi causado pela ação do Espírito Santo no coração deles. O tópico 1 começa falando sobre o significado do arrependimento. Ele diz assim: desde o Antigo Testamento, o arrependimento genuíno diante de Deus provoca mudança de pensamento e transformação de vida naquele que se arrepende. Ou seja, o processo da salvação, os irmãos percebem que não muda entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Eles ouviram a palavra da lei, a palavra gerou fé, onde a fé, o Espírito Santo convence do pecado, o convencimento do pecado gera o arrependimento, e o arrependimento, sendo sincero, por sua vez, leva à conversão, porque não tem como estar arrependido e continuar no erro, né? O arrependimento genuíno, conforme diz na verdade aplicada, traz mudança de pensamento e novidade de vida, né? É como se nós estivéssemos viajando para uma cidade, né? Dirigindo um carro no escuro, e de repente eu resolvo acender os faróis. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, a luz aqui é a palavra de Deus, né? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, meus irmãos, uma vez que eu vejo que é um abismo, que é um lago de fogo diante de mim, que a palavra está me iluminando, que na frente tem isso, eu não vou continuar por esse caminho, né? De forma alguma. Eu vou me arrepender, fazer a conversão, daí a palavra converter, e seguir por um caminho melhor, o único caminho que é Jesus, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus, Apocalipse 19, 13, o único caminho rumo à cidade santa, à nova Jerusalém, o céu, né, que nós estamos caminhando, é seguindo esse GPS chamado Palavra de Deus. Seguindo aí no item, ele diz que reconhecer essa verdade nos leva a refletir sobre a importância de passar a examinar a nós mesmos constantemente, pedindo ao Senhor que sonde se há em nós algum caminho mau. O salmista disse isso, né? Lá no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Qual é esse caminho eterno? Acabamos de citar aqui, né? Jesus, né? Então, o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. O caminho da palavra de Deus é o caminho eterno. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Irmãos, o salmista, ele pede para Deus sondar o caminho dele, porque ele está reconhecendo que Deus é onisciente e que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final é caminho de morte, né? Caminhos como as boas obras e a caridade, por exemplo, não salvam se não houver um arrependimento, né? É um caminho mau achar que boas obras salvam. O caminho eterno é o caminho estabelecido pela palavra de Deus, né? O caminho do arrependimento seguido de conversão. Lembra do Cornélio, lá em Atos capítulo 10?
Ele fazia tudo isso, né? Fazia boas obras, dava esmolas, só que o anjo aparece para ele e fala: olha, Cornélio, envia homens até a Jope, manda chamar Pedro, que ele vai dizer palavras que salve tu e a tua casa. Ou seja, Cornélio, ele dava esmola, ele fazia boas obras, mas ele ainda não era salvo, né? Então, o caminho eterno é o caminho do arrependimento seguido de conversão. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse é o arrependimento bíblico, conforme vai dizer o item 1.1, seguido de conversão, de mudança de pensamento, de propósito, de comportamento, né? Olha o que diz. No Novo Testamento, o termo grego metanoia tem o sentido de mudança de pensamento e propósito. Não se trata aqui de remorso, mas de um verdadeiro despertamento espiritual. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo ensina à igreja que a transformação produzida pelo Evangelho de Cristo passa pela renovação da mente. Portanto, o arrependimento a que se refere a Bíblia não é algo superficial, mas tão profundo que leva o ser humano ao novo nascimento em Cristo Jesus. Deus nos adverte sobre nos arrependermos de nossos pecados. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, pratica as primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, né? Jesus disse isso para a igreja de Éfeso. O arrependimento, como condição para se viver a chegada do reino de Deus, foi pregado por João Batista, Jesus, Pedro, Paulo e todos os apóstolos, né? Então, irmãos, esse arrependimento no grego, ele é descrito como metanoia, né? Mudança de mente. Daí a explicação do porquê que lá em Mateus capítulo 27, versículo 3, diz que Judas, arrependido, lançou as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, né? Esse arrependimento de Judas, no original grego, não é metanoia, né? Não se trata de arrependimento, mas metamelomai, fala de remorso, né? No item 3.1 nós vamos aprofundar mais nessa questão. O remorso, na verdade, é igual uma paixão, né? É um sentimento violento que, se não dominado, leva ao suicídio, mas se suportado ele logo passa, né? Já o arrependimento é como o amor, é algo sincero e que perdura. Item 1.2, arrependimento implica em abandonar o pecado. Irmãos, é bom deixar claro aqui que abandonar o pecado não significa deixar de ser pecador, mas deixar de ser iníquo, tá bom? Iníquo é aquele que peca constantemente e sem qualquer arrependimento, né? Todo iníquo ele é pecador, mas nem todo pecador é iníquo. É nesse sentido também que João diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca, né? Não comete iniquidade. Senão, João estaria entrando em contradição quando ele mesmo diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, né? Bom, o item diz que o arrependimento é acompanhado por uma aversão real às práticas de pecado, que passam a ser vistas com um repúdio pelo novo crente. Diante da excelência e da presença de Deus, os convertidos passam a desprezar as práticas erradas que outrora os dominavam. Eles experimentam uma tristeza real e profunda pela sua condição passada, o que resulta em arrependimento para a salvação. Isso não é um fato isolado ou esporádico, mas comum na vida de todos que vivenciam um novo nascimento. É impossível ser uma nova criatura em Cristo Jesus sem experimentar o arrependimento genuíno pela condição de pecador. Quando pecou e fez o que era mal aos olhos do Senhor, Davi recebeu uma dura mensagem divina por intermédio do profeta Natã, mas ele se humilhou perante Deus, se arrependeu e alcançou misericórdia. Então ele fala aqui de uma tristeza interior, né? Não necessariamente uma lágrima exterior. Se os irmãos lerem lá a passagem de Davi diante do Natã, sem derramar uma lágrima ele alcançou misericórdia, né? Porque Deus via o Salmo 51 no interior do coração dele, né? Antes mesmo que ele escrevesse, né? Porque o Salmo 139, versículo 4 diz isso, que sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor tudo conhece, né?
Esaú já não alcançou misericórdia, né? Não recebeu a bênção, ainda que com lágrimas buscou, porque não se achou no seu coração o arrependimento necessário. 1.3. O arrependimento conduz à santidade. O verdadeiro arrependimento nos leva a uma nova vida em Cristo, baseada em uma nova mentalidade e em novas práticas. A santidade é o estilo de vida do cristão. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, o verdadeiro arrependimento nos leva a uma nova vida com Cristo, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sempre gosto de comparar Jesus com o Banco Central, né? Que pega todas as notas velhas, amassadas, rasgadas, que ninguém quer, né? E devolve notas novas, né? Então, meus irmãos, ainda que o mundo nos rejeite devido aos nossos pecados passados, Jesus não rejeita, né? Jesus não rejeita nenhum pecador que se achega a ele, né? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas as vestes espirituais devem estar brancas, né? Mais alva do que a neve, lavada no sangue de Jesus. Você vê na parábola da grande ceia, lá em Lucas capítulo 14, Jesus chamando os pobres, os mancos, os cegos, os aleijados, que representam os gentios e todo tipo de pecador. Mas em Mateus capítulo 22, do versículo 8 em diante, diz que aquele que permaneceu com as vestes inapropriadas para as bodas do Cordeiro foi lançado nas trevas exteriores, né? Sem contar aqueles que querem vestir roupa nova por cima da velha. E não tem como, né, irmãos? Para você vestir uma roupa nova, você tem que primeiro tirar a velha. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, né? Primeiro, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e depois vos renoveis no espírito da vossa mente, né? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Não tem como servir a dois senhores, né? Vamos para o tópico 2, que vai nos fornecer alguns exemplos bíblicos do verdadeiro arrependimento. Na Bíblia, encontramos relatos de pessoas que erraram, mas se arrependeram. Algumas delas cometeram pecados terríveis que, aos olhos humanos, seriam imperdoáveis. Entretanto, Deus, em sua infinita misericórdia, não rejeita um coração quebrantado e contrito. Então, temos aqui dois juízes, né? O ser humano e Deus. Só que um deles é um juiz usurpador, né? Ilegal, que exerce o cargo indevidamente, né? Qual deles que é? O ser humano, é claro, né? A Bíblia diz que Deus não só é juiz, mas um justo juiz, lá no Salmo 7, versículo 11. Enquanto que ao homem, quem és tu que julgas o servo alheio, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Jesus disse isso, né? Então, meus irmãos, não importa o teu passado, se Deus viu em você um arrependimento sincero, um coração quebrantado e contrito, deixa os juízes fraudulentos julgarem, né? Ah, depois que fez isso e aquilo, agora diz que é crente. Deus garante, irmãos, lá em Isaías, capítulo 55, versículos 7 e 8, que quando o ímpio ele deixa o seu mau caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converte a Deus, o Senhor se compadecerá dele, né? Quando o ímpio se torna para o nosso Deus, ele é grandioso em perdoar, porque os pensamentos de Deus, ou no caso aqui, o julgamento de Deus, não são os nossos pensamentos, né? Não são como o julgamento humano, nem os nossos caminhos, os caminhos de Deus, né? Deus julga segundo o coração, o homem julga segundo a aparência. Vamos ver então agora alguns exemplos bíblicos de pessoas que cometeram pecados terríveis, mas alcançaram a misericórdia de Deus porque se arrependeram. Começando aí pelo arrependimento de Manassés, no item 2.1. Manassés era o rei de Judá, né? O filho do rei Ezequias. Essa passagem está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 21, e no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Manassés foi sem dúvida um dos piores reis de Judá. Ele profanou o templo do Senhor, era cruel e assassino, voltou-se para adivinhações e práticas de ocultismo, tendo matado os próprios filhos no fogo.
Por fim, o juízo divino o atingiu e ele se viu preso na Babilônia. Irmãos, aos olhos humanos, tem jeito para um sujeito desse, que mata os próprios filhos no fogo? Os juízes humanos dizem que não, né? Que tem que ter pena de morte. Mas o que diz o juiz divino, se ele porventura se arrepender? Está aí no item. Contudo, no pior momento de sua vida, Manassés se arrependeu de todos os seus pecados, se voltou para Deus com o coração contrito, orou e se humilhou perante ele. Devido ao arrependimento sincero e ao quebrantamento, Deus perdoou Manassés. Sua história mostra como o amor divino alcança até mesmo o pior dos pecadores, oferecendo perdão e salvação. Para aquele que se arrepende, o Senhor diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Mas é necessário o arrependimento. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, notem que nesse texto, Deus está falando do seu povo, né? Ou seja, tem pessoas no meio do povo de Deus que se chama pelo nome de Deus, mas não se humilha, é arrogante, né? Não ora, não busca a face de Deus, não é convertido, né? Mas está lá, né? Dando glória a Deus e aleluias. Agora, se o crente se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, certamente, irmãos, Deus ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados, sarará a sua terra, né? Deus é fiel para cumprir as suas promessas, né? Claro que nessa vida as consequências dos nossos atos sempre vêm, né? Como veio também para o Manassés, mas com relação à salvação, que é o mais importante, essa é garantida. Bom, outro exemplo, o arrependimento de Nínive, está aí no item 2.2. O profeta Jonas foi enviado por Deus a Nínive com uma dura mensagem de iminente destruição e juízo pelos terríveis pecados daquele povo. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Como resultado da pregação do profeta, o povo de Nínive creu, se arrependeu dos seus pecados e se humilhou diante do Senhor. O rei proclamou um jejum e todos os habitantes da cidade e também os animais jejuaram. O arrependimento levou Deus a oferecer perdão e livramento aos ninivitas. O exemplo de Nínive serve de farol para os nossos dias. Pelo anúncio do Evangelho, pela igreja, Deus manda que todos os seres humanos se arrependam, pois chegará o tempo do julgamento divino. Se os irmãos lerem lá a história de Jonas e Nínive, os irmãos vão perceber que Nínive, com toda a maldade que tinha, irmãos, os ninivitas, né, eles foram perdoados e salvos, porque Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 12, versículo 41, que os ninivitas ressurgirão no juízo com aquela geração da época de Jesus, né, e a condenará, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Talvez alguém diga, como assim, irmãos, os ninivitas julgarão? É isso mesmo, por enquanto não somos juízes, né? Não devemos julgar ninguém, conforme falamos há pouco, né? Na verdade, somos réus, onde há um promotor, acusador, chamado Satanás, né? Que nos acusa dia e noite, e um advogado de defesa, chamado Jesus. Mas Deus, irmãos, o Pai, a Bíblia diz que ele vai promover o seu Filho Jesus de advogado a juiz, e aos salvos de todos os tempos, né? Inclusive esses ninivitas, assistentes do juiz. Paulo fala sobre isso também aos Coríntios, né? Que nós havemos de julgar o mundo e também os anjos caídos, né? Nínive depois voltou a se corromper em outras gerações futuras, né? Mas essa geração do tempo de Jonas perseverou até o fim. E o que chama a atenção é que os ninivitas foram perdoados por Deus porque se arrependeram. E Jonas, né? Que nem era juiz, julgou que eles não mereciam ouvir a palavra de Deus. Jonas não se arrependeu de ter desobedecido, né? Ele foi pregar a palavra de Deus para os ninivitas sem a sua vontade, né? E qual seria então o destino de Jonas nessa situação, irmãos? É onde entra Marcos capítulo 8, versículo 36, né? Quando Jesus diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Se Jonas aqui não se arrependesse, irmãos, certamente ele teria ganho a cidade toda de Nínive e se perderia, né? Só que os irmãos conhecem a história, né? Deus tratou com o coração de Jonas também para que ele não se perdesse. Mas é isso, irmãos. Às vezes a pessoa comete um pecadão, entre aspas, né? Se arrepende e vai para o céu, enquanto que outros cometem um pecadinho e vai para o inferno porque não se arrependeu, por achar que não tinha necessidade, né? Lê do engano isso, né? Porque não existe pecadão nem pecadinho, a diferença está no arrependimento. Vamos agora para um exemplo de arrependimento no Novo Testamento. Está aí no item 2.3, o do filho pródigo, né? Está lá em Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 32. O item diz aí que o texto bíblico descreve um filho que deixa a casa do pai em busca de prazeres e satisfação. Todavia, em pouco tempo, ele ficou sem dinheiro e sem amigos, vivendo numa condição tão miserável que desejava comer a comida dos porcos para saciar sua fome. Como nem isso lhe foi permitido, aquele jovem caiu em si, se arrependeu de suas más escolhas e voltou para casa. Ele esperava ser recebido como um dos empregados de seu pai, mas ao chegar encontrou a misericórdia e o amor de seu pai, que abraçou o filho e festejou sua volta. Como se trata de uma parábola aqui, irmãos, e parábola é algo que não aconteceu literalmente, né, mas que representa o que acontece no dia a dia, fica a lição para nós, né? Até porque tudo que está escrito é para o nosso ensino. Irmãos, todo mundo sabe que a herança é algo que só se recebe quando o pai morre, né? Esse filho, ele, com essa atitude, ele mostrou o desejo que o pai morresse para ficar com a herança. Como o pai não morria logo, me dá a minha parte com o Senhor vivo mesmo. Irmãos, se o pai aqui representa a presença de Deus, muitos também desejariam que o Pai Celestial morresse para deitar e rolar no pecado, né? Como Deus não morre, como o Pai não morre, mas ele vive para todo sempre, a pessoa abandona a presença do Pai e vai para o mundo, né? E o fato desse filho pródigo cair em si e retornar para a casa do pai é um grande exemplo, irmãos, de que os pais devem ensinar o menino no caminho que deve andar, né? E quando ele crescer, não se desviará dele. Não o menino não se desviará do caminho. Estamos vendo aqui que ele se desviou, né? Mas o caminho não se desviará do menino, entendeu? A semente vai ficar ali plantada. Aí a gente vai orando, orando, orando e Deus vai dando o crescimento, né? Vai regando aquela semente e Deus vai dando o crescimento. O filho sabia que o pai usaria de misericórdia se ele se arrependesse e o receberia de volta, né? Então ele se arrependeu, voltou e o pai o recebeu de volta. Como o Pai é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, ele fez além do que o filho imaginava, né? Não o recebeu como empregado, mas com uma grande festa, né? Deu a ele a melhor roupa, calçados e ainda colocou um anel no dedo dele, né? Mas o fato é, irmãos, que não vale a pena sair de perto do Pai, né? Da presença do Pai. O mundo é traiçoeiro, irmãos. Ele até te abraça, muitas vezes você até recebe um tratamento melhor lá fora do que dentro da igreja, você acha isso, né? O fulano lá no bar me recebe tão bem aqui na igreja, mas irmãos, isso é o abraço de tamanduá, o mundo jaz no maligno, né? E tudo que o maligno quer é tirar o que você conquistou na presença do Pai, né? A presença do Espírito Santo, a alegria da salvação, a esperança da vida eterna. Quando ele tirar tudo isso de você, aí ele te chuta, como fez não só aqui com o filho pródigo, mas com Judas Iscariotes também, né? Pequei traindo sangue inocente. Que temos nós com isso? O problema é teu. Falaram isso para o Judas, né? Então, meus irmãos, quem sabe alguém que me ouve está fora da casa do Pai, né? Ou até mesmo dentro da casa do Pai, só que longe do Pai. Como o filho mais velho aqui também nessa história, né? Que o texto aqui, o item não narra, mas os irmãos, eu creio, conhecem essa história, né? Então volte agora mesmo, o Pai está te esperando de braços abertos.
Chegamos no tópico 3, que vai mostrar algumas verdades importantes sobre o arrependimento. Irmãos, daqui em diante eu não vou ler o item todo para ganharmos tempo, tá bom? Para o vídeo não ficar mais longo ainda, mas eu vou comentar cada item de acordo com aquilo que eles estão fornecendo, tá bom? Verdades importantes sobre o arrependimento. E a verdade mais expressiva aí, segundo o item, é o arrependimento seguido de mudança de vida significativa, né? Com base em Atos capítulo 3, versículo 19, onde Pedro diz que para ter os pecados perdoados, não basta se arrepender, né? Mas se arrepender e se converter, conforme falamos anteriormente, né? Arrependimento sem conversão é remorso, é a tristeza segundo o mundo que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, enquanto que a tristeza segundo Deus opera a salvação, porque se trata de um arrependimento genuíno, né? Irmãos, a gente não deve se enganar, né? É possível crer, ser batizado nas águas, conviver no meio do povo de Deus, operar maravilhas, ser usado por Deus, dar glória a Deus e aleluias, mas estar condenado à perdição eterna. Parece incrível, irmãos, mas isso acontece. A gente tem base bíblica para isso, né? Você vê isso acontecer com um certo Simão lá em Atos capítulo 8. O texto diz que ele creu, ele foi batizado, andava com os discípulos para cima e para baixo, mas não estava arrependido do seu pecado. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para ele, né? O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Arrependa-te da tua iniquidade. E são esses que vão ouvir naquele dia, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. O sujeito ele não era liberto da avareza, né? E Paulo diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Interessante que você vê ali alguém que foi batizado nas águas se perdendo e outro não batizado ouvindo de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque estava arrependido dos seus pecados, né? Apesar da importância do batismo legítimo com arrependimento, o batismo em si não salva, né? O item 3.1 vai aprofundar então na diferença entre remorso e arrependimento. Já vimos que não são a mesma coisa, né? O comentarista toma como base o Judas Iscariotes e nós podemos acrescentar o Pedro também do lado oposto, né? O texto diz aí que Judas Iscariotes, arrependido, lançou fora as moedas que recebeu para trair Jesus. Só que no grego, irmãos, o idioma original do Novo Testamento, né? Nós vimos num dos itens anteriores, né, que o arrependimento ali é descrito como metamelomai, esse arrependimento de Judas, né? Ou seja, era apenas um sentimento de remorso, né? Não metanoia, como no caso do Pedro. Então, se o Judas não se enforcasse, aquele sentimento ali forte, instantâneo, de início, logo passaria e ele continuaria a fazer tudo de novo, continuaria traindo Jesus, né? No caso do Pedro, não, né? O Pedro, ele se arrependeu, chorou amargamente, mas o que demonstrou que ele realmente estava arrependido foi as atitudes dele, né? Porque ele não mais negou Jesus, né? Depois que foi intimado pelos líderes religiosos a não pregar no nome de Jesus, né? Interessante que o Judas traiu Jesus uma vez, né? Pelo menos é uma vez que está escrito, né? E Pedro traiu então 3 vezes, né? Porque se negar Jesus não for traição, eu não sei o que é, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, então Pedro traiu Jesus 3 vezes. Só que Judas se perdeu e Pedro se salvou justamente devido ao metamelomai de Judas e o metanoia de Pedro. E conforme falamos, a prova disso foram as atitudes de ambos, né? Judas não buscou perdão, preferiu se matar, enquanto que Pedro se aproximou mais de Jesus, né? Caminhando para o final, o item 3.2 diz que o Espírito Santo nos leva ao verdadeiro arrependimento. Porque só ele convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus, né? Por isso que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, né? Sem o Espírito Santo não há convencimento do pecado,
Não havendo convencimento, não haverá arrependimento, né? E, consequentemente, não haverá misericórdia. O item diz aí que o arrependimento não resulta de uma força mental ou de mero preparo intelectual, né? Mas sim da ação soberana do Espírito Santo. E ele que leva o pecador a arrepender-se verdadeiramente de seus pecados e experimentar uma vida nova em Jesus. Irmãos, nós vimos já, né, já comentamos que em Atos capítulo 5, versículo 4, diz que o Espírito Santo é Deus, né? Não uma energia, não uma pomba, não uma língua de fogo partida ao meio, né? Tudo aquilo ali é símbolo da presença do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é uma pessoa e uma pessoa divina, né? Ele é Deus. E sendo Deus, ele é onipresente, né? Quando Jesus diz que se ele não for, o Espírito Santo não virá, não significa que ele ainda não veio ou que ele não estava ali no meio do povo, né? Até antes, né? Vimos aqui no texto do capítulo 9 de Neemias o Espírito Santo agindo ali no deserto também, né? Sendo citado ele agindo ali no deserto. E aqui também diante de Esdras, né? Para convencer eles do pecado. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que a obra de Cristo, claro, não com relação à redenção, né? Essa foi completa, né? Está consumado. Mas a obra de Cristo com relação à pregação do Evangelho deveria continuar. E o Espírito Santo viria no sentido de revestir o crente, encher a igreja do seu poder para pregar o Evangelho. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que foi justamente o que aconteceu em Atos capítulo 2. Por último, o item 3.3 encerra a lição de hoje falando sobre a responsabilidade do pecador arrependido, né? O cristão tem direitos adquiridos em Cristo, né? Não só a salvação, como se fosse pouca salvação, né? Mas também todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, conforme diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, né? Então, o cristão, o salvo em Cristo, ele tem esses direitos, mas ele tem deveres também, né? Ele tem responsabilidades. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E isso fala de renúncia, né? Renúncia aos desejos pecaminosos da carne, ao egocentrismo, além do dever também de meditar e obedecer à palavra de Deus, orar, congregar, enfim. Essas atitudes são evidências de um arrependimento genuíno, né? Não aquele expresso apenas com palavras, né? Por sinal, ninguém precisa sair por aí falando que está arrependido, né? O dia a dia vai revelar, vai mostrar quem realmente está arrependido ou não. Isso aconteceu com Saulo, né? Quando ele se converteu, os irmãos ficavam com medo de se aproximar dele e Paulo não se importou com isso. Ele mostrou com o seu modo de vida, né, que realmente havia se convertido, né? Depois, lá na frente, quando os irmãos souberam que não iam mais ver o rosto de Paulo, abraçaram ele, beijaram ele, enfim. Amém, meus irmãos? Bom, eu espero ter contribuído de alguma forma com o preparo da lição de vocês, né? E se você não vai preparar a lição, você é apenas um ouvinte da Palavra de Deus, um aluno da Escola Bíblica Dominical, eu espero ter ajudado também com a sua edificação espiritual, tá bom? Que Deus continue abençoando o ministério de cada um, a vida espiritual de cada um. E eu sou grato, né, por você nos ouvir até o final. Então, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.